Gente, sabe o que é meu... Assim, agora, medos adicionais. De ter um apocalipse zumbi e as pessoas saberem que eu tenho medo de zumbi e ficarem me marcando no Instagram. Olha, Ulisses, zumbi aqui não sei onde. Cara, morro de medo. O Deco vai fazer isso com certeza. Vai, é isso. Não, mas eu divido esse medo do Ulisses, que eu tenho medo danado de dinossauro. Tenho muito medo de dinossauro. Gente. Amigo, mas não vai... Você acha tipo Jurassic Park uma... Eu tenho medo dessa falta de controle. E tem uma coisa solta que pode matar a qualquer momento. Tipo assim... Eu tenho medo de ladrão então, né, gente? Mas o dinossauro ainda é pior. Nossa, eu lembrei de Supernatural, quando a série ainda era boa, assim, existiu isso, gente. Quando um dos personagens, o Jim, tinha uma frase que eles lutam, né, contra seres sobrenaturais, né, vídeo nome da série. Mas tem vários episódios que ele fala, não, eu tenho medo mesmo é de humano. Porque os episódios, assim, mais sinistros eram uma porra do humano que fazia. Eu tenho medo de humano. Eu e o planeta, eu acho. Meu nome é Ulisses Belegoli e eu fui criado numa família de ateus e agnósticos. Eu adoro religião e eu amo filmes de desastre. O meu nome é Guilherme Madeira Martins e quando eu penso no pós-apocalipse, eu penso no livro A Estrada, do Cormac McCarthy, no filme Mad Max, A Estrada da Fúria e... Qual seria a trilha sonora do apocalipse? Angélica e Rodrigo Faro, meu herói? Óbvio. Meu nome é Laís Cerqueira e eu gosto de, vou reforçar, Mad Max, Estrada da Fúria principalmente, de Madrugada dos Mortos e Wall-E. Olha! O quê? Wall-E. Ah, tá. Achei que era o Ali, achei que era filosófico que tá perto. Assim, que tá logo ali. Eu falei, nossa, o apocalipse, né? O final está chegando. Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de zumbis que correm, motosserras e Waterworld. O Segredo das Águas. É o Mundo das Águas. É um dos piores É um dos melhores filmes do mundo! Gente, eu devia ter feito um veto pra ninguém falar de coisa de apocalipse zumbi, porque eu tenho muito medo de zumbi e depois eu sonho com zumbi. Você tem que enfrentar seus medos, É bicho. verdade, eu tenho que enfrentar meus medos. Obrigado, Laís. Você sabe que isso é o herói, né? O herói ele é outro podcast. Então... Estamos aqui, mais um podcast ensaios. O que é um podcast ensaios? Só pra variar minha voz, alguém mais quer explicar? Nossa, sua voz tão bonita, Laís. Ah, entendi. Ensaios é quando a gente elege um tema específico, cada um faz sua pesquisa em casa sobre o tema, ou então do seu repertório pessoal. A gente traz aqui, fala sobre isso sem saber o que eu tenho a dizer, e você acompanha a gente nessa jornada aí de autodescobrimento e reflexão. Lembrando que se você quiser participar, né, dos nossos podcasts, você segue a Varanda nas redes sociais e a gente sempre coloca o nosso WhatsApp, o Instagram, você pode mandar suas sugestões, suas críticas, insights, indicações que a gente coloca aqui no podcast. E antes de gravar, a gente tá colocando nos stories também, chamando as pessoas, quem quiser enviar um áudio pra aparecer a vozinha aqui no programa, ou quem quiser enviar uma dica, uma consideração, só seguir a gente lá no Instagram, aqui na Varanda, vai estar aqui na descrição também, que vocês ficam por dentro. Então a gente podia fazer também? Caso você queira xingar uma pessoa, manda um áudio WhatsApp xingando que a gente publica. Muito legal. Você pode mandar, cara. Nossa, isso me lembrou daquele negócio que é meio apocalíptico, inclusive, que era um site que você manda pra falar pra pessoa que tem mau hálito. Você não tem coragem de falar pra pessoa que ela tem mau hálito. Aí você vai lá, põe o e-mail da pessoa e o site avisa pra ela que ela tem mau hálito. A gente podia fazer isso. Se você tem algum amigo que tem mau hálito, você manda pra gente, que a gente vai falar com o nome da pessoa, fala, Jefferson, você tem mau hálito, a gente não pode falar quem te falou isso. Cara, ótima ideia. Muito bom. Aí você manda pro Jefferson depois, olha que podcast legal, cara. Isso. Que isso, gênio. Halitose é o termo correto. Ok, começando. O nosso tema de hoje, que foi o que uniu nossas introduções aí no início do programa, é o apocalipse, o acopalipsis. Eu vou trazer versos de dois poetas. Eba, poemas. O primeiro deles é um poeta de Juiz de Fora, mas que é conhecido, né, internacionalmente, que é o Murilo Mendes. E esse poema se chama Fim. E ele diz o seguinte: eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa, a única festa. Ó, meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu preciso assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos, e para saciar a minha sede de teatro.
Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica. Esses são versos de Murilo Mendes no poema Fim. Meu Deus. O outro são versos menores, né, menos coisas, de um poeta chileno que chama Jorge Teillier. O dia do fim do mundo será limpo e ordenado, como é o caderno do melhor aluno. Por que eu trouxe esses dois poemas? Porque eu fico pensando de que uma das minhas maiores angústias é a morte. E que a morte é o fim da gente, teoricamente. E que o Apocalipse, de alguma maneira, ele tem uma ideia de um fim coletivo. E eu gosto dessa tensão que a temática do Apocalipse traz entre o que é o nosso fim e que é o fim do outro. Porque às vezes a ideia de experimentar o fim com todos os outros não é tão trágica quanto experimentar o fim sozinho. Então, tem alguma coisa no Apocalipse que, apesar de ser, às vezes, trágico, o fim do mundo e tudo, ela tem um senso de que você está ali, você, inclusive, chegou até lá, né? Até o fim do mundo. Então, eu trouxe uma pergunta para a gente pensar também, que é: o Apocalipse, ele é sinônimo de fim? Porque na religião ele não é o fim, geralmente. Depois do Apocalipse há coisas. O Apocalipse é um evento. Antes de a gente responder essa pergunta, eu quero só falar que o poema do Murilo Mendes me lembrou uma citação da incrível obra cinematográfica que é o filme Troia. Brad Pitt de Aquiles, saudades. Tem uma frase que é bonita real. Que é... Uma frase não, né? Várias. Uma citação. Que eu acho que inclusive é o namorado lá do Aquiles que fala. O Pátroco. Enfim. Que ele fala: os deuses nos invejam. Eles nos invejam porque somos mortais. Porque qualquer momento pode ser o nosso último. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. E é isso que ele falou assim: desde o início da criação até agora a gente está se preparando para o apocalipse, para o fim do mundo. Eu acho que dá essa sensação de sentido. Eu acho que é por isso que é tão revisitado em várias... Enfim. Então, voltando à pergunta que você fez, né? Retoma ela aí, que é... O Apocalipse é o fim? O que vem depois do Apocalipse? Pergunta de ouro, né, Anjo? O que vem? Aí uma perguntinha aí. Estamos aí há uns 1000 anos aí. Eu acho que pra mim Apocalipse... Nossa Senhora! Apocalipse. Eu acho que pra mim Apocalipse... Peraí, eu vou de novo. Eu acho que pra mim Apocalipse significa grande desastre, cataclismo. Porque assim, se a Wikipédia falou, eu concordo. Guilherme, eu acho que não. Eu acho que não necessariamente tem que ser um fim. Eu acho que a gente pode falar num apocalipse figurado, como por exemplo, eu tenho a impressão de que as coisas não estão bem, eu tenho a impressão de que as coisas estão fora de ordem. E aí eu posso estar falando apocalipse nesse sentido. Mas aí não literal de fim de mundo, mas você diz uma lógica distópica? Não uma lógica distópica, mas talvez quando a gente se sente inseguro, por exemplo, eu posso ter uma impressão de um apocalipse. As coisas não estão caminhando bem, o futuro não é promissor. Tipo aqueles doidos que ficam com a plaquinha assim, um monte de Talvez. Mas, por exemplo, se a gente for pegar todas as obras de ficção científica, não sei se todas, mas talvez a grande maioria, o futuro sempre é ruim. Raramente o futuro é bom nas obras de ficção científica. Vamos pensar sobre isso. A grande maioria das obras de ficção científica são ruins. Que é uma tendência. É uma tendência. E aí, por exemplo, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas nós estamos gravando ele em novembro. E agora em novembro de 2019, Blade Runner já é presente. É verdade, eu vi isso esses dias. Então Blade Runner de 2019. Exato, Blade Runner de 1982, se eu não me engano. O primeiro frame é Los Angeles, novembro de 2019. Nós já estamos no presente. Então, como se fosse sempre uma tendência natural de que as coisas vão piorar. E tá piorando. Elas podem melhorar, mas lá no final elas vão piorar. Deu uma bad. Bateu. A gente tava brincando lá outro dia no meu grupo de contadores de histórias, que a gente falou assim, em 2015, né? Falou assim, nossa, que ano merda. Aí assim, em 2016, a gente, caraca, velho, a gente reclamando de 2015. Aí 2017, nossa, a gente reclamando de 2016. Aí 2018, caraca. Aí 2019, assim, o que tá acontecendo? Gente, o mundo tá realmente pegando fogo. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela comentou uma coisa comigo que eu achei interessante. Ela disse que a geração Y, aqueles nascidos pós anos 80, que o motivo da depressão não são, por exemplo, as redes sociais.
mas sim a impressão de que ela não vai ter um futuro estável. Como antigamente havia aquela ideia de estabilidade, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou entrar no emprego, vou ficar lá até aposentar e eu vou aposentar. Que hoje essa ideia, essa estabilidade, ela já não existe mais. Isso aí é a Será que crise você do vai capitalismo. continuar? As mudanças tecnológicas, a economia. Mas, Guilherme, isso daí gera uma insegurança que pode dar essa angústia, que pode dar essa impressão de um apocalipse iminente. Mas que engraçado você falar essa coisa, né? A gente está trazendo para o universo um pouco pessoal, de que a gente uma vez fez um estudo lá e os dados que a gente tinha eram bem impressionantes, eram relativos especificamente às pessoas nas carreiras do direito, magistratura, promotoria, que muito novas passavam em um cargo que tinha uma boa remuneração financeira, uma estabilidade profissional e prestígio, ou seja, a pessoa conquistava um status quo, né, e uma segurança, uma estabilidade muito nova. E da quantidade dessas pessoas que buscavam serviços de atendimento psicológico, saúde mental e correlatos, de que como talvez tenha uma tensão entre estabilidade e instabilidade, ou seja, que eu vou traduzir aqui dessa forma que é o que eu fiz da minha vida, que às vezes convoca a gente para a ideia do que, né, o que está acontecendo, está acabando, está ruim, o que eu faço para mudar? Eu acho que muito dessa angústia vem... No primeiro, você falou que você fez a pesquisa, quem fez? A gente estava num grupo de estudos entre psicanalistas e a gente viu um artigo nesse sentido e a gente foi conversar um pouco sobre aquilo. Olha que estranho, né? Por que às vezes também a estabilidade, ou seja, a sua vida definida, pode ser uma fonte de Também angústia? gera angústia. Entendi. É porque eu acho que a grande fonte dessa angústia é que, assim, entre uma geração e outra, dos nossos pais, avós, para nossa, houve essa crise de capitalismo, não tem essa mesma promessa de estabilidade. O que foi ensinado para nós desde criança é essa promessa, né, de o sonho americano. Mas não necessariamente essa mudança de valores da economia, tecnologia, o que isso impacta nas nossas vidas, não necessariamente pode ser ruim. Igual o Ulisses comentou, assim, não, a estabilidade pode ser ruim. E essa mudança de valores, essa talvez perda de insegurança, não necessariamente vai ser ruim. A Jane Austen, uma das frases mais famosas dela, eu acho que do Orgulho e Preconceito, é a primeira frase do livro, que é quando ela escreve: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, em posse de grande fortuna, deve estar procurando por uma esposa. Esse é um valor que pode ser verdadeiro naquela época, mas que hoje com certeza não é. Então, Jane Austen e Tolstói, eles conseguiam escrever e usavam códigos de valores que todo mundo compartilhava, então todo mundo entendia. Hoje é muito mais difícil, os valores são muito mais cambiantes. E não necessariamente isso é ruim. Pode ser bom. Então aceitar isso talvez... Não, isso que você falou, Guilherme, me levou a pensar uma coisa assim, dessa expressão até do fim do mundo, né? Tem uma expressão que ela é uma expressão bíblica, que é o sinal dos tempos, né? Que as coisas estão chegando, os sinais que vão aparecendo. E, obviamente, por estar muito envolvido com as discussões LGBT, tem muito essa fala, que é tipo assim, nossa, é o fim dos tempos, esses dois rapazes namorando, né, família de mulher e mulher. E pra gente pensar o que é o sinal do apocalipse para cada um, sabe? Nossa, é a tecnologia, a gente tá comendo uma comida que não nasce da terra, dois homens estarem se beijando, a gente está destruindo o planeta. O que é o sinal para a pessoa de que, nossa, a gente está realmente no ponto limite? Mais uma vez o limite, né? Até aí. Eu acho que isso chama... Como é que fala? Eu acho que isso chama evolução, gente. A gente cria na nossa cabeça que nosso pai e nossa mãe vivem a vida certa. Então, o que você falou, tem um trabalho... Estável. E agora, na nossa geração, o certo é ficar mudando de emprego a cada 2, 3 anos, pra você estar sempre procurando uma coisa melhor, ganhar cada vez mais dinheiro. E eu vejo agora essa galerinha de 15 anos por aí já tem uma cabeça completamente diferente. E prevejo que a geração da minha filha, que tem 4 anos hoje, já vai ser uma geração completamente diferente e que essa ideia eu acho que isso é um pouco de saudosismo, que a gente quer ter sempre a vida que a gente está acostumado, na zona de conforto, a vida que nossos pais tiveram. Nossos filhos vão querer ter a vida que a gente... nossa, minha filha vai falar, nossa, meu pai trocava de emprego X vezes. Eu em 2030 estou tendo que ficar agarrado no emprego a vida inteira. Eu acho que isso é sinal dos tempos, gente. E muita coisa está aparecendo agora que nunca existiu. Mas eu só queria fazer uma intervenção de que a gente pensar que evolução, inclusive no sentido lógico, não quer dizer que as coisas melhorem. Não. Quer dizer só que elas mudam. Exato. Né? Sim, porque um dos assuntos que eu ia propor hoje era até essa parte de robô. Que como é que... Gente, vocês já viram acho que Boston Dynamics, não sei falar.
que são os robôs que andam, que pulam, sobem escada sozinhos, que você dá bicuda neles, nunca bicude um robô. E eles já não caem mais. Gente, é assustador. Então, assim, a gente estava falando antes de começar o podcast sobre o Exterminador do Futuro. Gente, é um problema grave. Mas deixa eu voltar ao que vocês estavam falando, que eu tinha uma coisa pra colocar junto. Eu vou fazer uma pergunta pro Ulisses, porque o Ulisses... O que você é terapeuta? Psicanalista. Isso. Porque o Ulisses é psicanalista. E essa fixação que a gente tem com o final, com esse apocalipse de... Eu acho que essa libertação de paradigmas, porque eu acho que igual o Zumbiland fala, de como as pessoas vão viver depois do apocalipse. E você não acha que o ser humano procura por essa libertação, por um momento em que ele vai poder... Mad Max da vida sair atirando nas pessoas, pegando o que ele quiser pra ele. Por que o ser humano, o homem, tem essa necessidade, essa alegria em pensar em... O homem, a raça homem? A raça homem, tô falando Porque de se a gente for homem. falar do homem hétero aqui... Não, eu digo assim, a humanidade, o homem. Eu não sei, não, porque pra mim tipo, o homem é o problema do mundo, então assim... Não, Débora. Só Só tem homem fofo nessa mesa. só tem homem fofo. É uma fofurice. Mas existe alguma aqui. coisa? Existe alguma coisa sobre isso? Por que essa vontade... Então, esse é um assunto, né? Obviamente a psicanálise se debruça sobre ele, eu não vou aqui me arriscar a fazer todas as explicações, mas vou dar 2 indicações de leituras que são leituras boas e acho que boas indicações de por onde isso pode caminhar. Um deles é o Além do Princípio do Prazer, que é um texto fundamental da obra do Freud, que é quando a gente fala que ele faz uma virada teórica, que o Freud começa a considerar um dos temas mais polêmicos da obra dele, que é a pulsão de morte. Que o Freud começa a identificar que, primeiro, nem todo ser humano caminha só em sentido ao prazer, que é uma coisa que a gente sabe muito bem hoje. Por que a gente vai em direção a coisas que a gente sabe que nos causam desprazer, que nos causam mal, mas fala assim, por que eu repito isso? Mesmo sabendo que eu não gosto, mesmo sabendo que eu não quero. E ele começa a teorizar sobre isso. E aí ele vai falar das pulsões, e essa pulsão de destruição, ou seja, e que isso está dentro da gente, né? E que isso é um dos nossos movimentos. E obviamente ele vai articular muitas outras coisas, mas pra gente saber que ele parte desse princípio. E isso muda toda a obra dele. De falar, olha, a gente não é só busca de prazer. A gente faz coisas contra a gente mesmo, contra os outros. E o outro é uma carta do Freud ao Einstein que chama Por que a Guerra? E esse é um texto que talvez eu recomende mais do que o outro, porque ele é um texto curto, direto, em que ele fala sobre essa tendência do homem resolver as coisas com a violência, quais são os outros caminhos, o que tem dentro da gente. Então, Por que a Guerra é a carta do Freud ao Einstein. Naruto também fala sobre isso. Pior que eu nem tô zoando. E talvez se o Freud estivesse vivo, eu indicaria Naruto, porque o Freud confiava muito nas narrativas para explicar as coisas da psique humana. Olha só, Freud redimido. Imagina o Freud vendo o Narutinho lá. A primeira coisa que eu pensei, 2 coisas na verdade que eu pensei. Porque eu pensei mais na questão não pessoal, mas assim, raça humana, nosso fim, ou do planeta. Primeiro é que, assim, vamos morrer de aquecimento global, né, gente? Acho que todo mundo tá ciente disso. Então, Apocalipse ambiental. então, assim, eu tô muito angustiada com isso ultimamente, vendo as previsões, né, de cientistas e vendo já algumas consequências que estão se demonstrando. E eu fico pensando, caraca, acho que ainda não caiu a ficha de todo mundo, mas eu acho que estamos com um apocalipse bem pertinho. Outra coisa, antes de passar a palavra pro Guilherme, que eu também pensei foi o grande filtro. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, que é uma das teorias sobre por que nenhuma raça extraterrestre, nenhuma civilização extraterrestre entrou em contato com a raça humana. É uma teoria que, tem tantos planetas com condições semelhantes da Terra, ou então planetas que podem dar sustentabilidade para a vida e podem surgir vidas inteligentes ao longo da galáxia, por que ninguém nunca entrou em contato com a gente? E aí uma das teorias é chamada esse grande filtro, vou até pegar aqui, que é o grande filtro seria um momento da evolução que por algum motivo quase todas as espécies morrem. Uma das hipóteses afirma que nós já passamos, nós humanos, né, pelo grande filtro. Os humanos seriam, portanto, um verdadeiro acidente evolutivo, um caso excepcional. Por isso não temos iguais. Pode ser até que aliens surjam no futuro, mas não resistirão ao grande filtro como nós. É uma teoria que fala assim, olha, toda civilização chega a um determinado ponto de evolução tecnológica, psicológica, não sei, ou evolutiva mesmo, que ela passa por uma grande extinção. Se ela conseguir passar por aquele evento, e aí tem pessoas que falam que a gente já passou por isso em eras do gelo passado, ou em grandes extinções em massa que já aconteceram, se ela passar ali, aí ela vai conseguir deslanchar e se evoluir até
colonizar a galáxia. Se ela passar por esse grande filtro, deu bom. Então tem gente que acha que a gente já passou por isso, e gente que acha que nós ainda vamos passar por esse grande filtro. Inclusive discutem após essa questão do aquecimento global, que a gente tem tantas tecnologias, a gente evoluiu pra caramba em tão pouco tempo, mas não consegue ao mesmo tempo salvar o nosso planeta. A gente matou o planeta no processo. E fala, outras espécies podem até ter surgido, ou vão surgir, mas ou não passaram por esse grande filtro, ou não existe ao mesmo tempo. Lembrei disso porque quando eu vi essa teoria pela primeira vez, eu fiquei muito pensando, será que a gente já passou pelo grande filtro? Será que a gente vai passar? Quando ainda não tinha tanto medo do aquecimento global. E eu não sei, quando eu penso em apocalipse, eu penso nisso. Aí é um ponto de vista mais pragmático, né, evolutivo, tirando crença. Mas eu reflito sobre isso, sobre o grande filtro e sobre o aquecimento global. Não foi Dubai que ligou a ar-condicionado nas ruas agora, porque eles não estão aguentando de calor? Meu Deus. Gente. Foi, nas ruas. Olá lá. Pode falar, Guilherme. Um comentário pessoal, nem pra todo mundo caiu a ficha do aquecimento global. A minha ficha caiu quando eu li um livro chamado A Terra Inabitável, de um jornalista chamado David Wallace Wells, que veio na Flip desse ano, na festa de Paraty. E a primeira frase do livro me marcou muito. A primeira frase é a seguinte: é muito, muito pior do que você imagina. E ele vai contando a história do fracasso, nosso fracasso nos últimos anos, tentando lutar contra o aquecimento global, mas na verdade não fazendo nada, e que é uma história de terror. Então, eu antes não tinha caído a minha ficha, mas recentemente caiu. Então, se eu falei de um apocalipse figurado, nós temos um apocalipse literal batendo as nossas portas. Exato, é uma coisa que eu também recentemente eu venho pensado. No ponto, assim, de ter reflexões da vida pessoal. Nossa, será que é ético eu querer ter filho? Assim, não sei que ponto que vai estar esse mundo. Ô, gente, mas se acabar o mundo, acabou pra todo mundo. Exatamente. Então, assim, não é, se acabou pra todo mundo, não é fim, acabou. Mas aquilo Tem uma discussão filosófica forte. entre o pessoal, que é aquilo que eu tava ponderando nesse programa, assim, o que é a morte, que é uma angústia, e o apocalipse, que às vezes o apocalipse é até uma libertação. Eu vou morrer, mas todo mundo vai junto. Né? Não É o famoso pular da ponte, Agora, né? Lala, você tá falando essas coisas, eu tenho assim, eu adoro o tema espaço, né, e alienígenas. É verdade. E eu tenho visto a série da Netflix com Will Smith e dirigida pelo Darren Aronofsky, que chama One Strange Rock. E essa série mostra, ela é maravilhosa porque são imagens da National Geographic, e ela mostra o nosso planeta e como ele é muito particular. Por exemplo, ela fala da Goldilocks Zone, que é a zona de Goldilocks, que é uma faixa de temperatura, condições, oxigênio, tudo que permite que a vida exista como a gente a conhece. E que é isso que a gente fica procurando nos outros planetas, essa Goldilocks Zone, que é tipo assim, onde poderia haver a vida. E aí, toda vez que eu vejo essa série, ao mesmo tempo, eu sou tomado de um senso de ficar maravilhado, eu fico maravilhado com o planeta, que você fala assim, caraca, não é possível que existe isso. E ao mesmo tempo, de uma fragilidade cósmica, tipo assim, cara, se um fator desses sai do lugar, é claro que eles são há milhões de anos, mas assim, se um deles se desloca, e aí tem um episódio que eles falam sobre os escudos da Terra. Um dos escudos é o escudo magnético, que protege da radiação do Sol, e o outro é a camada de ozônio, que teve um buraco por causa de emissão de CFCs e tudo, mas que ele está se recompondo. A gente parou o uso dos CFCs, foi uma campanha, e o buraco começou a se recompor. Então ele mostrando o impacto que a gente tem na nossa casa, né? E eu acho isso muito importante. O Museu do Amanhã, para quem não foi no Rio, tem a chance, ele mostra, tipo assim, um dos vídeos, o impacto. Os seres humanos são como uma era geológica. O que aconteceu nos últimos 100 anos tem o impacto de uma era geológica inteira, as modificações que a gente fez na Terra. Com certeza. Então, assim, eu cada vez mais me aproximo da ideia de que o apocalipse da Terra é causado pelo homem, né? Vocês já tentaram entender um pouco sobre radiação ultravioleta? Por que ela é tão perigosa? Não. Eu estava fazendo um trabalho para uma outra empresa e fui pesquisar uma pesquisa... Uma outra empresa? Outra empresa? Que não é a varanda. E o que é? O problema da radiação ultravioleta, principalmente para os nossos olhos, quando uma luz qualquer bate no seu olho, a sua íris ela reage e reduz. A ultravioleta ele não sente. Então, se você for exposto a uma luz ultravioleta, a sua íris vai ficar completamente aberta, vai entrando aquela desgraça ali dentro e vai
queimando só. Inclusive, nessa série One Strange Rock, os astronautas falam sobre isso. Que quando eles estão fora da Terra, de vez em quando eles estão de olho fechado fazendo alguma coisa, eles sentem que passou uma luz e tudo, que eles falam que é radiação. E aí eles têm uma sensação de que tem alguma coisa, porque eles não têm a proteção da Terra. Eles estão fora da Terra, eles têm várias proteções na aeronave, mas não tão eficientes como o campo magnético da Terra. E aí eles narram isso, é muito interessante. Eles falam o quê? Você fala, você tá lá assim dormindo, de repente parece que acendeu uma luz na sua cabeça. É radiação. Olha que doido. Muito bizarro. Meu Deus. Vocês acreditam que a Terra vai se defender contra a gente? Posso fazer Você diz poeticamente? Não. É tipo... Você diz as árvores vão fazer... Você diz como no filme Moana? Uma aventura congelante. Gente, Fim dos Tempos. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Schwarzenegger? Não, com aquele menino que... Mark Wahlberg. Ele É mesmo. horrível mesmo. Mas e aí? Qual? O que as pessoas pulam dos prédios? Eu amo esse filme! Ah, é isso eu que é bom. amo The É isso que é bom Happening. aqui. Tá errado. Eu amo É, esse The filme, Happening. eu amo tanto esse filme. Eu tenho tentado estudar... Tô lembrando da atuação do Mark Wahlberg. Eu tenho tentado estudar um pouco sobre evolução. Que a Laís comentou agora sobre esse problema da... Grande filtro? E da gente ter pulado, eu falo, a gente meio que quebrou, como raça humana, a gente meio que quebrou a natureza. O que é? Quando a leoa tem um filhote mais fraquinho, ele morre. Por quê? Para que o filhote mais forte possa sobreviver e caso ele seja o mais forte da região, ele vai ter outro filho. Então, a natureza, o que ela cria? Só os indivíduos mais fortes, mais propensos a ter novos filhotes. A raça humana, não. A gente conseguiu bloquear, vamos falar, 99% das doenças que no mundo que existem, a gente... Putz, queria. Inclusive, vacinem, tá, gente? Oh, meu Deus. Porque a gente tem ainda câncer, AIDS que não tem cura, uma série de doenças que não tem cura, mas tem comparado ao número de doenças... Mas tem tratamentos também. E hoje uma criança pode nascer, de 6 meses, que existem UTI pré-natal, então a gente está pegando indivíduos fracos... A gente tá driblando Darwin aqui. Exatamente, mas vocês acham que isso pode estar... que fez a gente pular esse filtro, a gente criou meios de burlar a nossa extinção? Porque igual... foi quando que foi aquela peste lá na... Bubônica. Que matou todo mundo. Hoje... 1400. Uma gripe aviária tentou pegar, deu uma matadinha aqui, mas a gente sempre tá... Mas eu acho que tem vários Deu fatores. uma matadinha. Desculpe as pessoas que sofreram. Não, mas uma olha- gripe aviária, mas olha um pra ebola. Então, é isso que eu quero falar. Eu Em acho número que de tem- mortos, gente, não tô falando que ela foi fraca, mas em número de mortos, é uma epidemia que comparada ao que era antes, e a gente tem esses problemas de transporte. Hoje uma doença que está na Europa, ela pode estar daqui a 18 horas no Brasil, sabe? E a gente criou toda essa defesa contra tudo, natureza, contra doenças. Então, assim, quem que vai trazer pra gente e falar, olha, vocês não estão bombando mais, vocês não são a raça que tá mandando. Quem que vai fazer esse filtro? Eu acho que é o próprio planeta. Mas Ou os homens, né? Ou os próprios homens. Eu acho que o homem... Que é a próxima? O que é? O homem ou o lobo do homem? É isso. Nossa, arrepiei todo. Mas por exemplo, quando você Hobbes. citou essa questão das doenças, a gente tem que botar em questão também o contexto sociocultural, econômico. Porque, por exemplo, beleza, nos Estados Unidos, aqui, em parte do Brasil, né, não é uma realidade para todo mundo, Europa, enfim, pessoas têm UTI neonatal, pessoas têm acesso a tratamento, mas, por exemplo, o ebola, né, que foi recente, foi uma doença que ficou muito tempo, ela se alastrou de uma forma bizarra, muito grande, muito rápido, porque Sim. também foi um local que é negligenciado, uma série de coisas. Então, assim... Mas você entende que isso não estaria extinção da raça humana? Não estaria, extinção mas eu acho que sei lá. pode ser um dos fatores. Por exemplo, a população. Não esqueci quando a gente tá... O planeta tem que aguentar um número muito grande de humanos no momento, né? Eu acho que esse é um dos fatores que vai contribuir para a extinção. Vocês acham que a gente pode ter uma Superpopulação. É um dos argumentos maior? mais sensíveis de se Vocês- discutir, É, né? muito. Vocês Nossa acham Senhora, que mãe pode de ter Deus. um apocalipse voluntário, digo assim, planejado? Por exemplo, tipo Thanos, né? Olha, eu tô cansado dessa humanidade aqui, vou libertar um vírus da varíola aqui pra matar toda essa galera. Eu aí. Acho que não. Eu acho. Não... Vocês acham que o homem pode precipitar o apocalipse? Lembrei do Dwight, do The Office. Assim, voluntariamente? Não um apocalipse próprio. Voluntariamente. Porque esse é um tema, gente, é muito, muito recorrente nos filmes de ação, nos desenhos E é animados, que é assim, alguém querendo destruir o mundo. É uma coisa que já aconteceu, né, gente? Com governos e, enfim, coisas que vem Foi uma determinada doença espalhando em determinada parcela da população e escolhem
Foi o V de Não fazer Vingança nada. que teve isso? Uma guerra, um vírus que Eu não lembro. é para o governo dominar meio que a cabeça das pessoas. Então tem que É o ter... terrorismo biológico, né? Tem uma música, o Deco falou essa coisa, né, a gente tá falando da natureza reagir, que é uma música da Clara Nunes, gravada por ela, não sei quem é um compositor, que chama Forças da Natureza. E aí fala sobre isso, né? Sobre o mundo vai acabar, vai descer uma chuva de não sei o quê, aí depois, aí fala assim, e das ruínas um novo povo vai surgir. Então fala disso, e aí as árvores, e tem uma coisa bem da natureza, chama Força da Natureza. E isso sempre me lembra uns documentários que às vezes eu não via inteiros, mas eu assim tava passando e falava, nossa, que interessante, que doido, né? Que é assim, como estaria a Terra se os humanos sumissem? Aí vai, sabe da Discovery? Aí assim, em um ano, cheio de mato, não sei onde, 10 anos, aí tipo assim, 100 anos. A Terra cagou, sabe? Que bom que os humanos foram embora. Tem aí as plataformas de petróleo, tudo lá, os coral, os prédios com os passarinhos morando. Eu fico falando assim, o que também é o apocalipse da nossa raça e a extinção do nosso planeta, né? Fazer essa separação. Meu né? medo é a gente levar o planeta junto. Eu acho que é muita Eu arrogância não tô isso. preocupado com os humanos, não. É sacanagem, é com o planeta. Sabe que eu tenho medo real? Uma coisa que eu pensei há pouco tempo. Não pensei sozinha, não. Alguém me ajudou esse pensamento. Não sei quem, desculpa se estiver ouvindo. Me cobra o crédito. Mas é porque a gente pensa muito, extinção. Eu lembro muito dos dinossauros. Caiu um meteoro. Meteoro, isso tá certo. Só que não foi instantâneo. Tipo assim, caiu o meteoro e aí morreu o dinossauro. Não! Levaram milhares de anos até os... Eu fico pensando, se a gente já estiver nessa caminhada pra Esse extinção... meteoro já caiu, né? Se o nosso meteoro já caiu, colocado. que no caso é a Muito gente bom. mesmo, né? Mas eu fico assim, eu tenho medo disso, de já estar assim, olha, tamo aí. Agora a funcionando. gente já tá... Vale a pena para quem quer saber sobre esse assunto, um livro muito bom que é o Fundação, do Asimov, que ele fala sobre isso. É um cara que prevê um apocalipse do sistema que eles vivem lá. E aí os caras falam assim, bom, aí eles demoram para acreditar nele, quando eles acreditam, falam assim, então o que a gente tem que fazer para evitar ele? Não, agora não dá mais para evitar, a gente tem que se programar porque a gente vai fazer depois. É isso. É isso. É isso. Que Não bom. é ficção científica. Não É uma obra de não ficção. Então a gente veio aqui no podcast do Varão do Complexo dar a notícia para vocês. A gente preparou o terreno com outros podcasts, mas a gente queria avisar que vai acabar mesmo. O fim da ordem social como conhecemos. Porque o extermínio dos dinossauros não foi o único. Tiveram outros também. Exato, que é o Então, que eles chamam de grandes filtros também, pode grandes acontecer extinções. outro e... Coisas que me preocupam. Antes que a gente falou de apocalipse, não falou de apocalipse zumbi. Eu acho que a gente merecia nem que fosse um minutinho de apocalipse zumbi. Vocês conhecem o fungo que toma conta das formigas? Aham. Cara, aquilo é maravilhoso. Meu Deus. E dá medo? Mas não é uma coisa possível que eu tô falando, Dá juntou a medo. natureza com o apocalipse zumbi, duas coisas super plausíveis. E tem o jogo The Last of Us que é exatamente isso, que esse fungo evoluiu ao ponto de atingir a gente, ser humano. Então, as pessoas que são atingidas por isso começam a ficar com comportamentos violentos, acabam que perdem os olhos e só ouvem e se guiam a partir disso, da audição. E eu acho que o apocalipse zumbi pode existir, meus amigos. Teve nos Estados Unidos, há coisa de uns 6 anos, um senador apresentou uma proposta de mudança de lei que colocavam novas opções para uma pessoa ter a posse da arma sem necessariamente ter licença. Ele coloca ali várias hipóteses. Por exemplo, o prédio está pegando fogo, aí alguém pegou a arma para atirar, por exemplo. Ele não tem a posse, mas ele teria a possibilidade. E uma das possibilidades que ele colocou na lei foi em caso de apocalipse zumbi. Essa parte, infelizmente, ela foi brecada pelo Senado norte-americano, que não tem senso de humor. Mas olha só, vou falar uma coisa, eu tenho medo de zumbis. Tem mesmo, E eu gente. trabalhei muito na análise, e uma das coisas que me ajudam a identificar de onde vem esse meu pânico com zumbi, Façam análise. e um deles tem a ver com o que a gente está falando aqui, que o que é o meu problema com zumbi? Eu tô aqui, nome amigos aqui, varanda, né, mais que sócios amigos. Não. E aí... Mais que amigos, só se errou. A gente. Aí o Guilherme tá aqui, cara. Eu gosto do Guilherme. Isso aqui. Aí o Guilherme é contaminado, sei lá, por um vírus ou por um fungo, alguma coisa. E aí o Guilherme, que era uma pessoa que me respeitava, que convivia comigo, Nem tanto. ele me mata, assim.
E eu fico vendo que se a gente já não vive uma lógica de apocalipse zumbi, que é a vida do outro ser completamente esvaziada. E aquele sujeito nem tem, às vezes, consciência do quanto ele desvaloriza a vida do outro, porque ele acha que matar a vida do outro é uma solução para várias coisas. Inclusive, ele pode ser desde para comer ou para liberar o meu caminho, para fazer o que eu quero. Então, o que sempre me assusta nessa ideia do apocalipse zumbi é porque eu acho ele real nesse sentido. Então, obviamente, no meu medo prático, eu tenho medo esses zumbis correndo e tudo. Odeio zumbi que corre rápido. Eu adoro zumbi inteligente. Nossa, que inferno. Mas é nisso, é de alguém com quem você não pode... Ele é um ser humano, mas você não tem como conversar com ele, você não tem como argumentar, ele está desumanizado. E eu acho que isso é um dos meus medos apocalípticos reais, assim. Se já não estamos vencendo. Porque por exemplo, tem um artigo muito bom, dá outra indicação, o Caio Alcântara e o Pedro Ângelo, eles foram campeões do Campeonato Brasileiro de Debates, e eles têm um texto muito legal no blog do Instituto Brasileiro de Debates, que é Direitos Zumbis. Eles falam sobre direitos zumbis. Minha nossa senhora. E aí eles conjecturam sobre coisas legais, é um tema que a gente fala tema lúdico, mas eles consideram várias questões. E hoje, aquele texto é muito sensível para mim, porque muitas pessoas comparam, por exemplo, os usuários de droga, de crack, a zumbis. Outras pessoas consideram os fascistas associados aos zumbis. Ou seja, alguém que abriu mão de alguma maneira da própria vida, mas está ali vivo. E ele afeta a vida do outro. E como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Você pode ir lá e mandar um mangueirão de água nele, você pode matar, você pode higienizar. O que é essa condição onde o ser humano é desconectado do que a gente julga que faz ele um ser humano? Nós gravamos aqui alguns stories falando que a gente estava gravando podcast sobre Apocalipse, e a gente recebeu uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, o Carlos Cipriano, que coloca uma questão que acho que a gente tem, discutiu por alto aqui no podcast, mas ele pergunta, ele fala que o Apocalipse está sempre ligado a contextos religiosos, mas se a gente tirar isso do contexto religioso, né? Assim, que é a ideia do fim do mundo. O que é isso? O que seria o Apocalipse sem esse contexto religioso? Acho que a Lala falou um pouco sobre as questões do aquecimento global, né? Mas digam aí. Eu queria mandar um abraço pro Carlos, meu querido aluno e orientando. Por sinal, o trabalho dele, o Deco, iria adorar. O título do trabalho dele de monografia, Deco, chama Pressione Start por Liberdade Artística, os videogames e a violência. Olha, gosto muito legal. Gosto de videogame e gosto de violência. Muito bacana. Mas eu admito que quando eu penso em Apocalipse, a última coisa que eu penso é com religioso. Eu sei que ele existe, mas é a última coisa que me vem à cabeça. Eu sempre penso no X-Men Apocalipse. Tipo assim... Um grande trauma pra todos nós. O filme. Hoje eu penso mais em Apocalipse dos Pernilongos do que... Eu já matei um aqui, só pra lembrar, tá, gente? Acho que isso é fruto da cultura pop, né? Com tanto filme. Se vocês pudessem chutar aqui, sem aquelas... Como vai acabar a humanidade, não o mundo, não. Como vai acabar a humanidade? O que vocês chutariam? Aquecimento global. Eu também, aquecimento global. Reforço aí. Ou os zumbis. Olavo de Carvalho. Eu ia falar meteoro, mas mudei de história. Até que se o meteoro vier e bater na Terra plana, ela vai afundar ou ela vai girar igual um prato e ele vai passar direto. Então é isso. Obrigado pela pergunta. Indicações, Ulisses. Bom, como eu já indiquei várias coisas ao longo do podcast, eu vou indicar nessa coisa que a gente estava conversando entre particular e coletivo, né, da própria morte, da morte coletiva, tem um filme que eu amo, é um filme do Lars von Trier, que é o Melancolia, né, um filme super premiado, atuação linda da Kirsten Dunst, e esse filme é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa que mostra um personagem que chama Claire, e a gente vê a reação dela a ficar angustiada com as coisas, com a desordem das coisas. E são coisas da vida pessoal. A segunda metade do filme fala sobre a Justine, que é uma pessoa que teoricamente é a pessoa melancólica do filme, diante de um evento apocalíptico. E aí a gente vê a tranquilidade dela diante disso. Então eu gosto desse filme porque ele mostra duas posturas de duas irmãs, elas são irmãs, diante da vida e diante das coisas inevitáveis, a morte, o apocalipse, enfim. Então é um filme lindíssimo para a gente olhar o sujeito, assim, a pessoa, e como cada um reage a essas situações onde, né, o que a pessoa entende como o seu mundo, ou realmente o mundo, né, a Terra, vai acabar.
É isso. Show. Show. Minha recomendação é um livro lançado pela editora Todavia no ano passado, que é o Anuário. É um projeto muito bacana, no qual eles convidam vários autores, romancistas, cientistas, professores, filósofos, etc., para escreverem textos sobre um determinado tema. E aí, achei bacana o projeto, porque todo ano vai sair esse anuário com esses temas, e o do ano passado, que foi organizado pelo escritor brasileiro Michel Laub, foi sobre o tema Apocalipse. Então, se você gostou dessas conversas, lá você vai ter inúmeros outros textos falando exatamente sobre o mesmo assunto. E um comentário é que o Guilherme sempre traz boas dicas de livro. É mesmo, o Guilherme é muito antenado no mundo editorial, ele sempre traz novidades. Ainda bem que o Nos Braços da Varanda é uma editora, né, gente? Hashtag publi. Minha indicação é um vídeo do canal no YouTube chamado ContraPoints. É de uma mulher, a Nathalie. Ela... Nossa, assim, é um canal que eu indico o canal inteiro, maravilhoso. Muito bem produzido os vídeos, ela é muito bem humorada. Tem um vídeo que chama O Apocalipse, que eu, inclusive, comecei a ver, achei que ela ia abordar uma questão filosófica, né? Porque ela tem uma formação filósofa, enfim. Mas aí eu fui ver o vídeo era justamente sobre aquecimento global. Achei interessante que o título era O Apocalipse. Ela começou a falar sobre isso e deu muito mais medo do que eu acharia que daria. E também ela apresenta dados e como esse discurso do apocalipse, do aquecimento global é abordado hoje em diferentes tipos de realidades no governo, pelas pessoas, enfim. Então, recomendo ContraPoints, o Apocalipse. É em inglês, mas tem legendas em português. Eu vou fazer 2 indicações, porque uma indicação não vai valer, tá? Então serão 2. A primeira indicação é um livro que você não vai achar. Ninguém vai achar pra comprar. Não existe esse livro no Brasil, mas Nossa, no Brasil não há homem para mim, Xuxa. Não, porque eu acho que ele foi publicado em 1900 e lá vai bolinha, e nenhuma editora comprou. Ele chama Só a Terra Permanece. Ele fala de um apocalipse pleno, aquela doencinha que vai, mata todo mundo, e conta a história de se eu não me engano, ele é... Eu vou chutar geólogo, porque é uma profissão assim, ele tá em campo... E do nada, as pessoas todas, ele não viu, não tava com ninguém, as pessoas do mundo morrem, ele nem fica sabendo, e ele vai pra continuar a vida dele, não tem ninguém no mundo. E esse livro não conta essa história, conta a história de vários anos, até ele bem idoso, e como a sociedade, o que a sociedade faria nesse sentido. A sociedade vai continuar, a sociedade não vai continuar, você sabe... Nós temos hoje 4 pessoas que têm, sei lá, muito conhecimento aqui, mas alguém de nós sabe como é que funciona a eletricidade? Como é que você constrói uma lâmpada? Ninguém. Então a sociedade vai decaindo e eu não vou contar o final do livro, mas é um livro muito difícil de achar e as pessoas não vão achar. Guilherme achou aqui. Mas pra comprar onde? É do George R. Stewart. Ele mesmo. E minha outra indicação, que é uma indicação... Não tá disponível não. É muito difícil de achar esse livro. É a redenção de Deco Porteiro. Sempre. E minha outra indicação é o jogo Horizon New Dawn. Maravilhoso, uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, assim, emocionante. Junta tudo que a gente discutiu, a questão ambiental, climática, inteligência, cuidado com spoilers. É maravilhoso, é um jogo maravilhoso. Joguem. É mesmo. Reforça a recomendação. Então, gente, beijos, né? Até a próxima. Fica assim. A gente se encontra nas redes sociais. Um beijo. Isso mesmo, beijo.